Essa é a aula 7 da série Nascimento do Futuro, uma série entusiasmante com especial fundamentação filosófica, através dos séculos da verdadeira história da humanidade. A aula de hoje aborda os séculos 2 e 3. No século II, o cristianismo continuou a se espalhar. No entanto, ainda não havia se desenvolvido na forma que hoje reconhecemos. Na verdade, naquela época havia muitas seitas diferentes do cristianismo, cada uma com seu próprio conjunto de crenças e teologia. O Império Romano ainda era um império pagão, e de fato, os cristãos eram desprezados pelos romanos, assim como os judeus. Devido às revoltas, Jerusalém havia sido quase destruída pelos romanos e os judeus expulsos de toda a área. Assim, o lugar onde muitos judeus se estabeleceram e, de fato, muitos dos primeiros cristãos surgiram foi Alexandria, no norte do Egito. Parte do Império Romano, Alexandria estava bastante distante do centro romano, no que se refere ao mais brutal imperialismo e militarismo, e foi, portanto, capaz de se manter como o norte cultural do mundo helênico, mantendo viva a glória da Grécia Antiga. Como tal, a filosofia grega foi difundida em Alexandria, particularmente as ideias de Platão, e muitos dos primeiros cristãos foram expostos a ela. Assim como São Paulo definiu o cristianismo como uma combinação de judaísmo messiânico e filosofia grega, muitas das novas seitas do cristianismo continuaram seguindo essa forma de pensar, e para alguns, o lado grego da equação era mais forte. Essa mistura de novas ideias religiosas e ideias filosóficas mais antigas geraria um modo importante de pensamento religioso que oferecia um contraste com a nova religião emergente do cristianismo. A ideia e as crenças das primeiras seitas do cristianismo seriam consideradas totalmente heréticas pelos cristãos modernos, e muitas das seitas gnósticas, de fato, tendiam a se opor ao cristianismo, até que surgiu uma versão gnóstica cristã, alterando e diminuindo drasticamente as bases do conhecimento primordial. A origem do gnosticismo está envolta em mistérios. Certamente, o gnosticismo remonta muito antes do cristianismo. No entanto, dentro da história convencional relatada, as seitas gnósticas começaram a aparecer no final do século I e no século II, sendo muitas delas centradas em Alexandria, com essa mistura de judeus cristãos e pagãos platônicos. A ideia básica dos gnósticos era que o Deus judeu, Jeová, era um ser que eles chamavam de demiurgo, uma figura tirada da filosofia de Platão, mas com uma nova conotação. Esse demiurgo era de fato o criador do universo físico que habitamos, mas ele não era o verdadeiro Deus, e sim um impostor que convenceu seu povo escolhido de que ele era o verdadeiro Deus para que, sob coação, todos o obedecessem. Dessa forma, os chamados escolhidos serviam a um Deus aterrorizante e aprisionador das almas. De acordo com os gnósticos, todos nós somos atraídos para esse falso mundo do demiurgo e devemos tentar escapar dele, retornando ao verdadeiro Deus na época, chamado de Abraxas. Na verdade, isso pode ser alcançado sem precisar de algum Deus externo a nós, e sim simplesmente reconhecendo a centelha divina dentro de cada um, por meio da busca do conhecimento. Eventualmente, todos podem alcançar a gnose, o ponto em que entendemos a ligação entre o micro e o macrocosmo, e nos tornamos capazes de escapar das garras do demiurgo. Agora então estamos habilitados para retornar ao pleroma, o reino do verdadeiro Deus. Na verdade, quando alcançamos a gnose, nós mesmos efetivamente nos tornamos Deus. Uma ideia totalmente em contraste com qualquer coisa encontrada no judaísmo, cristianismo e islamismo moderno, exceto por sua porção mística, o sufismo.
Com essa ideia como base, muitas seitas gnósticas da época utilizaram os conceitos da filosofia grega para reinterpretar radicalmente o Antigo Testamento dos judeus, o Deus ali descrito sendo visto como o próprio Demiurgo. No gnosticismo, por exemplo, o fato de Eva comer o fruto proibido se torna um ato heróico da rebelião contra o Demiurgo pela busca do conhecimento, algo em paralelo com o mito da caverna de Platão. Parece claro, portanto, que o gnosticismo estava em franca oposição ao judaísmo e ao cristianismo convencional. Quer o gnosticismo seja anterior ou não ao cristianismo, nesse momento da história, ele claramente representava uma resposta contra o surgimento dessa nova religião. Era como se a razão estivesse lutando contra a porção irracional, baseada unicamente na religião da fé, na aceitação cega da submissão, em ser obediente ou ser punido. De certa forma, as seitas gnósticas estavam preservando a filosofia de Platão, em um contexto religioso palatável para a mentalidade da época. A figura de Jesus Cristo não foi aceita como válida ou real por muitos grupos gnósticos. Algumas seitas mal o mencionavam, como se o cristianismo pouco tivesse a ver com elas. Outras seitas o consideravam um falso profeta, um profeta inventado, sendo um conceito criado para perverter os verdadeiros ensinamentos do gnosticismo. Algumas, no entanto, estão muito mais próximas do cristianismo, no sentido de que consideravam Jesus como uma personificação do verdadeiro Deus que trouxe a gnose à Terra. Entretanto, dado que o Deus judeu ainda era considerado como demiurgo do mal por essas seitas, foram tratadas como heréticas pelo cristianismo moderno. Estudando a fundo o gnosticismo desde o primordial, ele realmente apresenta uma oposição completa ao veneno injetado na mente humana pelo monoteísmo abraâmico convencional. Para os gnósticos, o conhecimento era muito importante. A palavra gnose significa conhecimento em grego. Ao passo que para os cristãos e judeus, apenas a fé na Bíblia importava. Além disso, os que carregaram o conhecimento foram punidos violentamente, fato que levou a humanidade à entrada da terrível Idade das Trevas ou Idade Média. É bom salientar que exatamente em nosso momento atual, estamos de volta ao mesmo ciclo, o da perda total do conhecimento, um reset que nos coloca de volta ao passado, ao qual nunca mais deveríamos permitir acontecer. Devido à fraca memória construída à base de mentiras históricas, com fatos alterados ou que nunca aconteceram, o homem facilmente se deixa dominar. Nesse momento, a humanidade está se tornando tremendamente cega, permitindo voluntariamente o domínio de sua mente, alma e corpo. Para os monoteístas, esse mundo e as pessoas nele são a criação de seu Deus que deve, portanto, ser obedecido sem questionamentos, em todos os momentos, ou serão punidos severamente. Fazendo então um paralelo com o momento atual pelo qual passa a humanidade, temos de volta o mesmo algoritmo, com novas vestes. E se trata do autoritarismo político e supostamente científico que nos obriga a aceitar o que nos impõe, doutrinando a não pensar, o que gerou essa terrível consequência, pois é exatamente o contrário do que os filósofos dos antigos gregos nos ensinaram, e a verdadeira ciência também nos ensinou. Para os gnósticos, o mundo físico foi a criação do demiurgo, um falso deus que precisava ser resistido. Nós, que habitamos esse mundo falso, somos prisioneiros da matéria que devemos, por meio do conhecimento, aprender a escapar e retornar ao pleroma para nos unir ao verdadeiro Deus. Não é por acaso que o gnosticismo surgiu em Alexandria, onde a filosofia grega ainda persistia. Entretanto, era da mesma forma onde os judeus e cristãos também tinham uma forte presença. A crise seria inevitável e o infeliz padrão seria o vencedor. Com o abraamismo, já com ênfase no catolicismo, em sua versão estendida do Império Romano, veio o grande veneno que ainda infecta o mundo.
Mas o gnosticismo primordial pode fornecer um antídoto a ser administrado. Em vez de filosofia intelectual e completa, o gnosticismo apresentou uma nova versão. Apresentou suas ideias fracionadas, de uma maneira mística e religiosa, mais próxima das seitas monoteístas, a fim de lhes oferecer um desafio direto. Infelizmente, o antídoto era muito menos potente que o veneno, precisamente devido à sua natureza mais intelectual. Portanto, apesar das verdades secretas escondidas dentro dele, o gnosticismo era apenas uma pequena luz em um mundo cada vez mais escuro, que lutou bravamente. O gnosticismo se espalhou entre os centros intelectuais em Alexandria e em outros lugares. Desta forma, sempre representou uma minoria da população. O cristianismo convencional, por outro lado, achou muito mais fácil se espalhar entre a população sem educação e principalmente entre a população escrava. Os escravos, os que de fato mais sofriam no mundo, precisavam de uma ideologia para os unir, para os ajudar a se defender e encontrar uma forma de combater a maneira como o mundo os tratava. O gnosticismo poderia ter feito isso, na verdade. Tinha claramente a intenção de fazer isso. No entanto, os escravos, sendo ignorantes, não tiveram contato ou interesse em grande escala por uma doutrina mais complexa de entendimento e estudo. O cristianismo, entretanto, pregava aos escravos de uma maneira fácil, oferecendo a salvação verbal, promessas de salvação encantadoras, sendo assim muito mais eficazes para converter. Devemos considerar que nesse exato momento a humanidade está se convertendo para uma nova religião que promete de forma infundada o mesmo algoritmo salvador, o cientismo. Arrastada igualmente cega e desesperada, terá o mesmo fim já vivido no passado. A ideia-chave de que somos todos iguais aos olhos de Deus apelou aos escravos, que se sentiam e viviam decididamente desiguais na sociedade. O cristianismo introduziu um senso de identidade entre os escravos, um senso de que suas vidas realmente tinham um significado. Os escravos o aceitaram, foram informados de que seriam recompensados no céu. Para aqueles que não tinham esperanças nessa vida, essa era a única opção que lhes parecia atraente. No entanto, isso foi muito mais insidioso do que parecia, pois serviu para radicalizar a população escrava. Agora que tinham um senso comum de identidade, uma sensação de que aos olhos de seu Deus eram tão importantes quanto qualquer outra pessoa, os escravos sentiam que podiam se opor a seus senhores, especialmente aqueles que não aceitavam o cristianismo. Visto que as recompensas do cristianismo eram reservadas para a vida após a morte, os escravos começaram a ter pouca consideração por suas vidas terrenas, por serem terríveis. Assim se tornaram a força-tarefa revolucionária que fez com que a Igreja Católica, que deve ser entendida como o Império Romano, novamente tomasse o mundo, sem fazer seu próprio esforço. Como tal, os líderes cristãos foram capazes de utilizar esses escravos convertidos e radicalizados como uma força militar que poderia ser persuadida a se levantar e atacar contra aqueles que não se convertessem. Em vez de realmente libertar os escravos, o cristianismo estava meramente os manipulando e os usando como uma arma contra os incrédulos. Pois é, devemos reconhecer que o mundo em nada mudou, pois as pessoas continuam a obedecer aos mesmos gatilhos mentais. A conversão dos escravos ajudou o cristianismo a se espalhar muito mais rápido do que o gnosticismo. Infelizmente, o gnosticismo foi finalmente empurrado para a clandestinidade pelas seitas mais violentas e radicais do cristianismo, com seus exércitos de escravos agora dispostos a lutar e morrer pela sua nova fé cega. Eventualmente, o cristianismo conquistou Roma e se tornou a forma como hoje o conhecemos. Ele se espalhou por todo o mundo e, junto aos cripto-abraâmicos, patrocinou secretamente o islamismo.
O gnosticismo quase não sobreviveu, mas como ele carrega a verdade, a essência, a chama do conhecimento dessa realidade, é a filosofia mais eficaz para trazer a mente do homem de volta ao seu poder pessoal, assim o libertando dessa constante escravidão. O gnosticismo, de certa forma, se opõe a todas as formas convencionais de pensamento. Ele nos mostra como podemos tomar qualquer forma normal de pensar e a reinterpretar completamente ou por partes para mostrar um novo ponto de vista contrário ou alternativo, mas sempre expandindo de forma positiva sob um novo ângulo. É o eterno pulsar descortinando os véus da ignorância, levando a enxergar mais e mais dentro da mesma realidade. É um olho de Horus, o olho interior. A minha escola do conhecimento, o método de integração, é em essência uma escola pitagórica que carrega sabedoria primordial, uma forma modernizada e mais avançada de gnosticismo. Como tal, se opõe maciçamente à maioria das formas comuns de pensar. Essa escola não representa uma simples oposição à religião convencional, à ciência convencional, à política convencional. É o fornecedor das ferramentas para uma visão mais avançada, expandida, verdadeira e libertadora. Aqui estamos para corrigir os erros do passado, unidos pela busca do conhecimento e pela rejeição de todas as formas de fé irracional que aprisionem. Entendam que a fé é altamente recomendável, mas unicamente após o homem ter sido capaz de alcançar a razão através do mais amplo e verdadeiro conhecimento. Sem a razão, ele será um prisioneiro ou aprisionará aos outros. Todos nós carregamos a centelha divina dentro de nós e juntos a podemos liberar para banhar o mundo na luz da sabedoria que conduzirá para a verdadeira liberdade na paz. O veneno ainda infecta esse mundo, mas conhecemos o antídoto. Portanto, falta apenas você se unir à nossa triunfante jornada. No próximo capítulo desta série, exploraremos o século IV de nossa linha de tempo. Até lá!